Olá a todos! Hoje vamos para a nossa terceira aula de planejamento de obras. Hoje vamos ver sobre o roteiro do planejamento. O roteiro do planejamento consiste em 6 etapas que nós vamos ver durante todas as aulas do planejamento, etapa por etapa. E a primeira delas, que é a que nós veremos hoje, é a identificação das atividades. Tá? Mas existem outras etapas. Para nós fazermos um planejamento, precisamos passar pela identificação das atividades, definir as durações das atividades, definir a precedência, ou seja, o que vem antes ou o que vem depois de cada atividade. Vamos montar diagramas de rede, que nós vamos ver nessa quarta etapa, identificar os caminhos críticos e, no final, o objetivo do nosso planejamento é gerar um cronograma e calcular as folgas das atividades. Então, hoje estaremos falando sobre essa primeira etapa, identificação das atividades. A identificação das atividades consiste na identificação das atividades que vão integrar o planejamento, ou seja, todas as atividades que vão compor o cronograma da obra. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma lista de identificação das atividades de uma casa, né? Dentro da casa, os serviços da casa, eu tenho pelo menos 3 grupos grandes de serviço: fundação, estrutura e acabamento. E dentro de cada grupo desse, eu vou desmembrando. Então, dentro da fundação, eu vou desmembrar entre escavação e sapatas. Dentro da estrutura, eu vou desmembrar em alvenaria, telhado e instalações. Dentro de acabamento, eu vou desmembrar esquadrias, revestimento e pintura, tá? Isso é para cada projeto em particular, é analisado e feito essa identificação das atividades. Aqui também vemos de uma outra forma, né, a identificação das atividades. É a mesma que a gente acabou de ver, mas escrito de uma forma diferente, em um diagrama. A identificação das atividades também é chamada de estrutura analítica do projeto, ou EAP. Pode ser feito conforme essa daqui, a imagem está um pouquinho ruim, mas é chamado de mapa mental. Então, aquela mesma lista anterior, primeiro a gente viu em lista, depois a gente viu em diagrama, e agora a gente está vendo aqui em um mapa mental. Mas é a mesma EAP, ou estrutura analítica do projeto, né? Da casa, do projeto geral, que é a minha casa, eu tenho fundação, eu tenho estrutura e eu tenho acabamento. Dentro de cada grupo desse, eu tenho os meus desmembramentos. Fundação, tenho escavação e tenho sapata. E estrutura, eu tenho alvenaria, telhado, instalações e acabamento, eu tenho esquadrias, revestimento e pintura. A mesma coisa do que a gente viu anteriormente. Bom, a identificação das atividades, a gente define o escopo total do projeto em unidade de trabalho mais simples e de manuseio mais fácil. O que seria o escopo total? O escopo do projeto é o conjunto de componentes que perfazem o produto e os resultados esperados do projeto. Ou, em outras palavras, é a abrangência total, o projeto como um todo. Como, por exemplo, no que nós vimos, estava lá escrito casa. Esse era o escopo total do projeto. Para se planejar uma obra, é preciso subdividi-la em partes menores, e aí a gente chama de decomposição. Essa decomposição, ela não deve ser feita apenas por uma única pessoa. É preciso que haja contribuição, participação de todos envolvidos no projeto. Senão, pode haver problemas e, se omitir uma atividade, pode gerar atrasos grandes na obra, né? A obra é o escopo do construtor, que é o escopo total. E desmembrar um pacote, por exemplo, a obra, em apenas um subpacote não vai fazer sentido. Por exemplo, se eu tenho fundação e eu vou decompor isso em apenas sapatas, não vai fazer sentido. Eu tenho que ter pelo menos mais de uma decomposição. Então, aqui a gente vê um exemplo de uma EAP,
né, de um escopo total, que é o quê? A casa é o escopo do meu projeto. Aí eu subdividi em infraestrutura e superestrutura. Depois, a infraestrutura foi subdividida em escavação e sapatas. E a superestrutura em paredes, cobertura e instalações. E dentro das paredes, cobertura e instalações, houve outros pacotes de trabalho. Então, a gente vai falar que os pacotes de trabalho são os últimos níveis da EAP, por exemplo. Escavação, eu não tenho mais nada que sai dela, então é um serviço. Sapatas é outro. Aí aqui no outro nível, alvenaria, revestimento, pintura, madeiramento, telhas, instalações elétricas e instalação hidráulica. Ou seja, então eu vou falar que aqui eu tenho 9 pacotes de trabalho para poder fazer o meu planejamento. É o último nível da minha decomposição. Outro exemplo, também um escopo aqui geral, é a casa. E aqui eu dividi em fundação, estrutura e acabamento. Só que aqui eu tenho um problema que a gente comentou agorinha. A fundação foi subdividida em apenas sapatas. Isso não é interessante, porque eu preciso subdividir um grupo em pelo menos mais de um pacote de trabalho. Então, isso aqui não é interessante. Se a gente fosse contar os pacotes de trabalho aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pacotes de trabalho para eu fazer o meu planejamento. Outra EAP, casa, né, escopo geral, dividido em parte civil e parte de instalações elétrica e sanitária. Esse aqui, a gente, por exemplo, vê aqui que o grupo da estrutura, ela foi muito bem subdividida, ó, dividiu em paredes, apesar que aqui em paredes também poderia ter subdividido mais. Telhado, dentro do telhado, subdividiu em madeiramento e telhas. Né? Mas a gente vê aqui, por exemplo, a fundação também poderia ter feito mais subdivisões, talvez aqui em acabamentos terem feito mais subdivisões para ficar mais completo essa EAP. Poderiam ter serviços mais individualizados. Quantos pacotes de trabalho tem aqui? Apenas 7 pacotes de trabalho. Por exemplo, fundação primeiro, paredes aqui é o segundo, madeiramento e telha, instalações elétricas e instalações hidráulicas. 6 pacotes de trabalho. Essa próxima foi dividida em obra bruta e obra fina. E o que seria obra bruta? Fundação, alvenaria e instalações. E obra fina, revestimento e pintura. Aqui, fundação vai compreender serviços de escavação, concretagem de sapata, que está subentendido, que está aqui dentro. Né? A alvenaria também, toda a parte, o assentamento da alvenaria, as instalações, todas as instalações, e ele chama de revestimento e pintura de obra fina. Né? Então, aqui eu só tenho 5 pacotes de trabalho: fundação, alvenaria, instalações, revestimento e pintura. Mais um tipo de EAP. Subdividir a casa em serviços próprios e serviços terceirizados. Esse tipo de EAP só faz sentido se a separação entre serviço próprio e terceirizado for muito importante no ponto de vista gerencial. Né? Se você tem a sua própria equipe, você tem equipes de empresas terceirizadas e isso for importante para o seu planejamento, para a sua programação, você faz essa divisão. Né? Então, aqui também eu tenho 6 pacotes de trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes de trabalho, ok? O que mais a gente pode dizer sobre a identificação das atividades? O nível de detalhamento da decomposição, ela vai depender do grau de controle que se quer no planejamento. Quanto mais você detalhar, mais controle você terá no seu planejamento. Melhor vai ficar, né, o seu controle. Não se deve misturar atividade longa com pequena duração.
Então, isso obrigatoriamente eu tenho que dividir. Parte de estrutura, por exemplo, parte de instalação, atividades que obrigatoriamente têm que ser separadas. A estrutura analítica deve ser desenvolvida preferencialmente sendo fornecida pelo subcontratado, pois é ele que conhece bem o serviço. Então, o subcontratado ou, né, os mestres, a pessoa que está envolvida diretamente no serviço, ela que vai também conhecer muito bem como é feito o serviço, como ele é subdividido. Então, a equipe da gestão tem que estar envolvida com essa equipe direta da obra para poder fazer a subdivisão desses trabalhos. Aqui nós vemos a forma mais comum de fazer a identificação das atividades, que é pela listagem analítica ou sintética dessas atividades, que é como é feita aqui nesta tabela. Então, aqui a gente tem o escopo geral do projeto, que é a casa, e dividido aqui em infraestrutura e superestrutura. Dentro da infra, eu tenho as subdivisões. Dentro da superestrutura, eu tenho as subdivisões. E poderia ter mais subdivisões ainda dentro de cada subitem aqui. Né? A forma mais comum da gente fazer a EAP é dessa forma aqui, fazendo uma lista, né? Listando e categorizando em itens as atividades. Quais os benefícios da EAP? Por que a gente precisa fazer? Ela ordena o pensamento e cria uma matriz de trabalho lógica e organizada. Lembrando que aqui ainda a gente não está colocando exatamente na ordem que vai ser executado, porque isso a gente ainda vai fazer lá na etapa de precedência das atividades. 2. Ela individualiza as atividades que seriam as unidades de elaboração do cronograma. Então, com as atividades que a gente colocar lá, os pacotes de trabalho, é naquelas unidades que nós vamos dar duração para elas. E aí, com as durações, nós vamos chegar na elaboração do cronograma. Ela permite o agrupamento de atividades em famílias correlatas. Então, às vezes, eu posso ter pacotes de trabalhos parecidos e agrupar eles em um grupo apenas. Facilita o entendimento das atividades consideradas e do raciocínio utilizado na decomposição dos pacotes de trabalho. Então, eu consigo visualizar como um todo a minha obra, mesmo se eu fizer a EAP em lista, ou em mapa mental, né, ou em diagrama, eu consigo ter uma visão sistêmica de toda a obra. E também facilita a verificação final por outras pessoas. Outros benefícios da EAP. Ela facilita a localização de uma atividade dentro de um cronograma extenso. Então, se eu quero uma atividade que eu sei que faz parte lá da fundação, eu vou abrir o grupo da fundação, aí eu sei que ela faz parte das sapatas da minha obra. Vou abrir o grupo das sapatas e vou abrindo o grupo até chegar na atividade que eu quero. Mesmo que esse cronograma seja muito extenso, eu sei onde procurar essa atividade, porque ela está dentro de um grupo. Ela facilita a introdução de novas atividades dentro desses cada grupos, né? Facilita o trabalho da orçamentação, porque essas atividades que a gente decompõe são as atividades também que a gente precisa orçamentar. Permite a atribuição de códigos de controle que servem para a alocação dos custos incorridos no projeto. Então, também em relação ao orçamento da obra, eu posso colocar códigos em cada atividade para poder relacionar isso com os custos lá da planilha orçamentária. E evita que uma atividade seja criada em duplicidade, né? E principalmente se a gente utiliza programas, ferramentas para poder fazer a EAP, o programa não vai deixar acontecer. Mas mesmo que a gente faça no Excel a lista das atividades, eu posso fazer verificações para não haver ocorrência de atividades em duplicidade. Inclusive, caso ocorra, eu preciso agrupar elas, né, dentro de um grupo apenas, por exemplo. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. A primeira etapa do nosso planejamento é a identificação das atividades,
ou a chamada EAP, Estrutura Analítica de Projeto. Até a próxima aula, pessoal!